Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Pisídia e eles foram expulsos daquele território, né? Porque levantaram perseguição quando Paulo pregava naquela cidade. Muitos receberam o evangelho de Jesus Cristo. Mas agora eles partem para as cidades de Icônio, Derbe e Listra, que ainda não tinham recebido a palavra do Senhor. E em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mais uma vez aqui, nós vamos ver que Paulo ele procura uma sinagoga. Mas como já falamos, porque era mais fácil a sinagoga, porque aquele povo judeu da sinagoga já tinha conhecimento da Torá, da Tanakh, de todo o Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Então Paulo vai mais uma vez na sinagoga falar de Jesus através do Antigo Testamento, dizendo que aquelas profecias da lei, a lei e as profecias que existem na Tanakh, todas falando sobre o Messias, se cumpriram na pessoa de Jesus. Então isso facilitava muito, né, para que as pessoas viessem a crer na pregação de Paulo e de Barnabé. De modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, né? De judeus e de gentios. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorou-se ali algum tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça. Ele vai repetir basicamente tudo aquilo que ele falou, certo? Para, né, os cristãos, aqueles moradores de Antioquia da Pisídia, concedendo que por mão deles se fizesse sinais prodígios. Ou seja, Paulo e Barnabé faziam vários milagres, né, concedidos pelo Espírito Santo. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então a cidade ficou dividida, né? E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, mais uma vez, Paulo é ameaçado de apedrejamento. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade da Liacônia e circunvizinhança, onde anunciava o evangelho. Então, em Icônio aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Antioquia da Pisídia. E aqui se cumpre aquilo que Jesus tinha dito na conversão de Saulo, que se tornou Paulo, que ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Então, essas viagens que Paulo empreendeu, essas 3 viagens missionárias, foi muito sofrimento, né? Vamos ver que eles sofreram apedrejamento, foram chicoteados, eles sofreram assaltos, eles sofreram naufrágios, foram picados por serpentes. Então, como Jesus tinha dito, sofrerá muito pelo meu nome. Mas agora ele vai para Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Então ele chega na cidade de Listra e ali ele encontra esse homem paralítico, aleijado desde o nascimento, que jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé,
para ser curado. Disse-lhe alta voz: aproma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Isso aqui, meus irmãos, é que nós vamos entender que essas curas é que dava fortaleza e fortalecia cada vez mais para que a palavra de Deus ela pudesse entrar no coração de cada um daqueles que ouvia. Porque eles viram o poder de Deus manifestado através de Paulo. Paulo sendo usado pelo Espírito Santo para fazer essas obras miraculosas de curas. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua liacônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Era uma cidade que tinha muitos deuses. E tinha lá, dois principais deuses que eles vão aqui falar, que era Júpiter e Mercúrio. Eles vão entender agora que o que Paulo fez e Barnabé, os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era aquele o principal pastor da palavra, porque a palavra era pregada mais por Paulo. Então chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o principal pastor da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas, todos os inclinados queriam sacrificar justamente com as multidões. Então queriam fazer sacrifício, porque consideraram que eram deuses. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, no sentido aqui de rasgar vestes de humildade, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por não fazer isto, não façam isto. Nós não somos deuses, nós também somos homens como vós, não façam isto. Sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos converteis ao ver vivo, ou seja, vocês adoram Deus que não tem nenhum poder, vocês adoram Deus pagãos, e eu prego o Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. É o Deus que eu prego, é o Deus poderoso que tem poder, é o Deus das causas impossíveis, o Deus de vocês não tem poder nenhum. Esse milagre que aconteceu aqui não é de mim, é do poder de Deus manifestado através de mim, desse homem que eu acabei de curar. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas de estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. Então, eles tentam fazer de tudo para que não façam sacrifício para eles, porque eles não eram deuses, eram homens comuns, apenas homens que eram usados pelo Espírito Santo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, duas cidades que Paulo e Barnabé tinham passado, que era Antioquia da Pisídia e Icônio. Duas dessas cidades, essas duas cidades foram expulsos pelos aqueles judeus. E esses homens vieram agora para Listra, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Veja bem, esses judeus que expulsaram Paulo de Antioquia da Pisídia e de Icônio, vieram agora para Listra e lá apedrejaram, vieram para fora da cidade e apedrejaram, e ele ficou como morto. Paulo é dado como morto. E aqui eu quero entender que quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, ele é questionado, e ele diz: olha, eu estive no terceiro céu. E aqui eu entendo como Paulo foi dado como morto. É a única passagem aqui na Bíblia que fala que Paulo é dado como morto.
Então, eu entendo que nesse momento aqui é onde ele foi ao terceiro céu, e Paulo não conta nada do terceiro céu, como João conta toda a história do Apocalipse, né? A visão que ele teve do céu, porque Paulo tinha uma preocupação, que era pegar a palavra de Deus para que houvesse salvação, para que muitos viessem a crer na palavra do Senhor Jesus. Se Paulo conta alguma coisa do terceiro céu, o foco não era a palavra de Deus. Muitos queriam saber como era o céu. Então, eu creio aqui que nessa passagem aqui, que ele é dado como morto, é aqui que ele foi ao terceiro céu. Porque não tem nenhuma outra passagem que ele é dado como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, ele foi da Antioquia da Pisídia, depois foi para Icônio, depois para Listra e agora para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele vai anunciar agora na cidade de Derbe o evangelho, e feito muitos discípulos. Ou seja, aquilo ali que ele sofreu não impediu dele dar continuidade à obra. Porque ele sabia que Jesus tinha dito que ele sofreria muito por causa do evangelho. E muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha que ele não tem medo. Mesmo sofrendo, mesmo apedrejado, mesmo sofrendo agressões, ele volta para onde? Para Listra, onde foi apedrejado, volta para Icônio, onde foi expulso, e volta para Antioquia da Pisídia, onde também foi expulso. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Paulo tinha uma preocupação que aqueles que se converteram, que ele voltava para confirmar que eles estavam firmes na fé, que eles não viessem a apostatar da fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo o que importa é a salvação. Nada é mais importante do que o reino dos céus. É um dia estarmos com Jesus por toda a eternidade. Nós não podemos temer aquele que pode matar o corpo. Mas nós temos que temer aquele que pode matar a alma. Aquele que mata o corpo, nós temos que temer. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, Paulo ele implantava uma igreja, ali ele pregava a palavra de Deus, ele falava de Jesus, o que Jesus fez, que ele era o Messias, ele colocava Jesus dentro, né, da Tanakh, que Jesus que as profecias falavam acerca de Jesus, e ali ele via aquele que estava mais propenso a ser um líder, e ali ele é indicado para ser um presbítero, aquele ali que tinha maior conhecimento. E atravessando a Pisídia, dirigiram para a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até a Atalia, que eram tudo localidades que ele ia passando até chegar a Antioquia da Síria, que era o local onde Paulo iniciava as viagens missionárias. E dali navegaram para Antioquia, que Antioquia é esse? Da Síria. Paulo sai de Antioquia da Síria, passa de Chipre, vai para Antioquia da Pisídia, depois vai para Icônio, Derbe e Listra, volta por essas mesmas cidades, volta por Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e agora ele chega em Antioquia da Síria, que foi o ponto de partida. E aqui ele conclui a sua primeira viagem missionária, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ele conclui dizendo: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé. Paulo ele dava explicações, ele explicava o que foi feito. Ele dava o testemunho do que foi feito para os gentios, que houve muita conversão, foram fundadas muitas igrejas, e isso crescia cada vez mais. E ele conclui dizendo, e permanecer não pouco tempo com os discípulos, ou seja, ele agora volta da primeira viagem missionária,
e fica ali algum tempo com os discípulos. É isso que esse texto nos diz sobre a primeira viagem missionária de Paulo, que ele fez com Barnabé. Que Deus continue nos abençoando.